vermelho vibrante contrasta com os pequenos pontos dourados e com o verde vivo das folhas. A textura é suave, suculenta e o sabor delicado e levemente ácido. Uma combinação irresistível, não é mesmo? Qualidades altamente atrativas para os consumidores. De olho em um nicho que não para de crescer, tem produtores no Espírito Santo que, mesmo morando em regiões não convencionais para o cultivo de morango, resolveram testar algumas variedades. Estamos em São Pedro Frio, interior de Colatina, região noroeste do Espírito Santo. Essa região aqui está a mais ou menos 550 metros de altitude em relação ao nível do mar. E o clima por aqui costuma ser um pouco mais ameno do que lá no centro da cidade, que é bastante conhecida pelas suas altas temperaturas. Então, até pouco tempo não tinha morango plantado por aqui. E aí, numa iniciativa inédita no estado, o experimento com a cultura vem surpreendendo. A cultura vai muito bem na região. Produção muito boa, a gente tem os números, os experimentos aqui, mostraram que tem algumas variedades que produzem mais que outras, né, natural, mas assim, de forma geral, as plantas se desenvolvem muito bem e tem uma produção satisfatória. E quais as culturas que vocês estão testando aqui? São morangos, né, originários da Califórnia, nos Estados Unidos. A gente está com 4 variedades aqui no momento, mas assim, de forma geral, a cultura está indo muito bem, os produtores estão muito satisfeitos. E aí, quando o técnico do Incapé, o extensionista, chegou para o senhor e falou assim: ô, seu Braz, vamos plantar moranga aqui, o que o senhor achou? Era uma coisa. Primeiro a gente andou aí olhando as dos outros lá na região de lá e vimos que era viável, que dava para ter renda em cima do morango. 30 anos mexendo basicamente com café, né? Como é que está sendo para o senhor começar a mexer com morango agora? É uma novidade, né? É uma novidade, mas é um serviço agradável. Principalmente aqui, né, abaixo das estufas. Quando era no chão, que a gente começou há 2 anos, lá no túnel, era um pouquinho complicado, porque era no chão, era mais dificultoso. Agora aqui não, aqui é mais tranquilo, você trabalha limpo, em pé. O tempo mais quente, ela produz menos, fica mais suscetível a pegar alguma doença. Então, no frio seria o melhor jeito só trabalhar com ela no frio, mas não tem jeito, tem verão e inverno. Se chover muito também não é bom? Não. Tem que ser embaixo, só não embaixo, em cima não. É uma planta chatinha, né? Mas você tem que aprender o comportamento dela. Se aprendeu, ela fica mansa, fica fácil de mexer. Tá certo. O cultivo de morango em áreas onde a cultura não é predominante começou em 2021 por meio de um projeto experimental coordenado pela engenheira agrônoma e pesquisadora do Incapé, Andréa Costa. A maior parte dos agricultores aqui são de base familiar, eles precisam de diversificação. Aqui nós temos muito café aqui nessa região, né? E o café, quando você tem uma produção muito grande, o que acontece? O preço cai. Então o agricultor ele precisa ter uma outra cultura. E o morango é uma excelente opção, que tem se mostrado interessante nessa região, porque é uma região de clima ameno, né? E tem uma lucratividade muito grande o morango. E aí, André, é verdade que o morango ele consegue se adaptar a diferentes tipos de solo e clima? Pois é, nós temos aqui o morango no chão, né, que é o convencional, né, no chão, e esse daqui já é o sistema semi-hidropônico. Então, a ideia do projeto é justamente essa, é ver qual variedade vai se adaptar melhor no chão e qual variedade vai se adaptar melhor no sistema semi-hidropônico. E o morango, de maneira geral, assim como outras culturas, tem variedade que pode ficar melhor aqui, produzir melhor aqui e não produzir tanto em Santa Maria, como por exemplo, né? E tem variedades que podem ser adaptadas em todos os lugares, ou seja, tem ampla adaptabilidade. A primeira estufa para a produção de morango em Colatina foi implantada na propriedade que seu Braz administra. Para que o experimento tenha sucesso, é preciso ficar atento ao manejo. A gente ainda não tem tanta experiência. Isso aí, de repente, você chega aqui amanhã, já está diferente, você tem que correr atrás do técnico, perguntar, ficar, olhar, porque para a gente aprender. A gente não tem essa experiência ainda. O manejo, a gente está numa estufa, no sistema semi-hidropônico. Então, toda a adubação é feita pela irrigação. O produtor ele irriga a cultura todos os dias e aduba todos os dias. É uma cultura que ela depende um pouco mais do cuidado do produtor, né? O produtor tem que estar todos os dias aqui olhando, monitorando pragas e doenças, né? E
fazendo todo o controle, porque é uma cultura que demanda mais atenção. E após detectar algum problema, alguma praga, alguma doença, normalmente ele faz contato com nós também, né, com o engenheiro agrônomo, né, lá do Incapé, para estar acompanhando, para estar tirando as dúvidas deles. Aí a gente vem, detectou que realmente existe o problema, aí a gente entra com controle cultural, normalmente é só uma poda, já consegue resolver o problema, né, tirar aquelas partes doentes da planta, e uso de caudas, né, e assim, defensivo agrícola só no último caso mesmo. Até porque, né, o uso de muito defensivo químico pode deixar a praga resistente. Sim, se o produtor não usar o defensivo de forma correta, né, tá intercalando quando necessário realmente, a praga pode ficar resistente e no futuro você pode estar usando aquele defensivo e não fazer mais nenhum efeito. O projeto do Incapé trouxe o conhecimento necessário para que os produtores locais se adaptassem à nova cultura, enfrentando desafios como a mudança de rotina e a atenção exigida pelo cultivo. Na verdade, aqui os agricultores estão acostumados com café. E o café, o agricultor, se quiser ficar uma semana sem lá ver os pés, pode. Morango não. Morango é praticamente um neném, em que você tem que vir de manhã, de tarde, no início da noite, cuidar. O semi-hidropônico, então, você tem que estar sempre molhando. Pela manhã vai estar fertirrigando, que vai vir a água com os nutrientes, né? Então, é um cuidado muito maior. Então, o agricultor ele tem que se adaptar. Na verdade, é uma adaptação, né? A uma cultura diferente. Eles estão acostumados só com café, né? Agora eles estão se adaptando porque eles estão vendo o quê? Que é rentável. Tem que ter a pesquisa. A pesquisa, eles vêm, acompanham a gente e ajudam a gente. Saímos do Noroeste e agora estamos aqui no norte do Espírito Santo, no distrito de São Rafael, município de Linhares. E aqui eu vou conversar agora com o Oswaldino, que além de produtor rural, ele também é extensionista do Incapé, né? Agente de desenvolvimento rural. E aqui, além do experimento que ele faz com o morango para diversificar a produção dele, ele faz também com a uva, que também é uma outra cultura que gosta de uma terra mais fria. É isso, Oswaldino? Também, né? A gente tem na propriedade hoje uma grande diversificação, né? Temos a cultura da uva, foi implantada há praticamente 4 anos aqui, estamos partindo para a 5ª ou 6ª colheita, né? E a doutora André depois nos apresentou o experimento com morango e abraçamos também, temos uma área de morango como experimento. Iniciamos com 16 variedades de morango, né? No ano passado, hoje afunilamos um pouquinho mais, né? Justamente do experimento em si, no andamento do experimento, afunilamos um pouquinho mais a quantidade de variedades, que deve se estender com o morango em si até no ano que vem ainda o experimento. O município de Linhares também não tem tradição no cultivo de morango e, assim como Colatina, costuma registrar altas temperaturas. O morango não tem histórico nenhum na nossa região, né? Em se falar em uva também, na região de São Rafael, em Linhares, né, não tem histórico nenhum. Mas tem nos surpreendido, tem alcançado produtividades, né, significativas e em termos de qualidade também de fruto, né, tamanho e qualidade de fruto, brix de fruto, né, que comparam muito bem com as regiões tradicionalmente produtoras do estado. A uva pode ser trabalhada talvez em regiões até mais baixas, mais quentes, mas o morango ele requer tempo mínimo de frio, horas de frio para ele florar. Se ele não tiver frio, ao invés dele florar, ele vegeta. Então, assim, é realmente cultura de clima mais ameno. Já na região tem muitos produtores interessados no cultivo, uma vez que é uma região propícia para o turismo em si, e o morango chama muito turista, mas a gente só vai orientar, só vai indicar as melhores variedades e a melhor técnica de cultivo depois do experimento. E aí, André, como é que você, depois de 3 anos de pesquisas, né, com o morango, como é que você classifica a adaptabilidade, né, dessa cultura aqui nessa região? Então, o processo ainda segue, né? Nós não temos resultados ainda, né, para poder estar passando para os agricultores, porque o projeto, na verdade, no primeiro ano a gente veio só para testar a cultura aqui na região, né, ver se realmente ia produzir, e a partir do ano passado que a gente começou a trazer mais variedades para cá, né? E a ideia é avaliar por mais 2 anos, para aí sim estar recomendando para os agricultores quais variedades estão mais adaptadas e com produção estável.
O Espírito Santo está entre os 8 maiores produtores de morangos do Brasil. São cerca de 300 hectares de área plantada concentrados em alguns municípios da região serrana. A produção anual gira em torno de 15 mil toneladas. Para o futuro, então, só boas perspectivas? Boas perspectivas para região de Colatina, região de Linhares, regiões que não são comum ver morango, o Incapé está levando, para ter essa diversificação para o agricultor familiar.